Olá, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou o Marcos Vinícius. Fica até um pouco difícil depois da apresentação da Mel, né? Essa apresentação potente que ela fez, né? Mel, parabéns pela iniciativa. Eu sou um homem de pele clara, careca por falta de opção, tenho olhos claros, castanhos claros, com óculos de armação redonda, barba castanha. Estou com uma camisa verde, de botão branco, calça jeans e sapato preto. Essa apresentação, vou falar um pouco sobre uma experiência de criação de um curso que a gente chamou de Wikibibliotecas, que é um curso de introdução ao projeto Wikimedia para profissionais da informação. É um projeto que foi feito em conjunto com a Lília Viana. A Lília Viana é uma bibliotecária super atuante no campo, no movimento Wikimedia, e trabalha atualmente na Universidade de São Paulo, na USP. Eu sou bibliotecário também, professor da Fundação Oswaldo Cruz. Acho que quem é brasileiro, acho que conhece a Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz. Vou começar a falar, então, antes da apresentação. Então, a Fiocruz é uma instituição pública ligada ao Ministério da Saúde do Brasil. Ela é mais conhecida por conta da produção de fármacos e medicamentos, né? Tem sempre a Fiocruz dentro de você. Então, todo mundo, provavelmente, espero que todo mundo tenha se vacinado. Então, todo mundo, provavelmente, tem uma vacina produzida pela Fiocruz. Só que a Fiocruz não produz só vacina e medicamento, né? A Fiocruz é ampla, é complexa. Então, a gente atua também na área de assistência técnica, assistência à saúde, na partes relacionadas à informação e comunicação. E também a Fiocruz foi criada em 1900, no contexto, quando chega a peste bubônica ao Brasil. Então, é criada a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. Desde então, a Fiocruz vem acumulando e recebendo documentos, né? Sejam bibliográficos, arquivísticos, museológicos, e também temos coleções biológicas. Eu posso passar. E em 1985 é criada a Casa de Oswaldo Cruz. A Casa de Oswaldo Cruz é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz, que ela é responsável pela preservação do patrimônio cultural da instituição. Como eu comentei, a Fiocruz atualmente tem 19 bibliotecas, tem um arquivo permanente, que parte do arquivo é reconhecido pelo Programa Memória do Mundo. Temos também o Museu de Ciência, o Museu da Vida, que tem uma reserva técnica, tem as coleções biológicas e também tem os bens arquitetônicos, urbanísticos e arqueológicos, que também é entendido como acervo. Em 2023, a gente fez uma parceria com o Wikimedia Brasil, até então era o Wikimedia Brasil, o Wikimovimento Brasil, desculpa, agora o Wikimedia Brasil, para estimular o acesso aberto ao conhecimento e a melhorar a qualidade da informação disponibilizada na internet. Vou falar depois numa mesa, vou sair daqui correndo, que vou participar de uma mesa sobre difusão científica. Então, em 2023, tem essa anterior, isso, por favor. Então, a gente faz essa parceria com o Wikimedia Brasil em 2023, e a Casa de Oswaldo Cruz e a Fiocruz, pode passar, por favor, tem diversas ações de educação, né? Atualmente, a Fiocruz tem 48 programas de pós-graduação, mas também tem os cursos livres que a gente produz e disponibiliza para a sociedade. Então, para falar do Wikibibliotecas, cabe falar da origem e da importância desses espaços que a gente está vivendo aqui, né, hoje e amanhã, do Wikicom Brasil. Em 2023, eu tive a oportunidade de participar do Glam Week Conference, que foi no Uruguai, e lá eu conheci a Lília Viana, que eu não conhecia a Lília, e a partir disso a gente teve a ideia de criar um curso voltado para profissionais da informação. Inicialmente era bibliotecários, depois a gente expandiu para outros profissionais da área de informação. Então, qual foi o objetivo do curso, né? É qualificar profissionais de bibliotecas e outras instituições culturais para desenvolver e implementar iniciativas de projetos do Wiki, especialmente com foco na Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons. Inicialmente, como eu comentei, era para bibliotecários, mas conversando com arquivistas e museólogos, eles se sentiram um pouco excluídos. Por que não abrir também para outros profissionais chamados profissionais da informação, mas quisemos manter o Wikibibliotecas no título. Pode passar, por favor.
Aí é importante falar também que a gente teve, esse projeto foi financiado pela Wikimedia Foundation, a gente escreveu um projeto, submetemos para a captação de recursos e foi aprovado, e teve o apoio da Casa de Oswaldo Cruz, né, tanto para oferecer infraestrutura técnica, né, que é o campus virtual para inscrição, a plataforma Zoom, né, para as aulas assíncronas, e a produção de material gráfico também para a divulgação do curso. Aí é importante destacar essa parceria também com o Wikimedia Brasil, né, nesse processo também de elaboração do projeto, né, para a captação de recursos da Wikimedia Foundation. A gente entrou em contato com a Wikimedia Brasil, e a Wikimedia Brasil se disponibilizou também a participar da aula. Então, tivemos a Sandra Soster, não está aqui, né, tivemos a maravilhosa participação da Sandra Soster, que na última aula os alunos tiveram que elaborar e apresentar os projetos da Wikimedia, para possivelmente captar recursos, enfim, ou estabelecer alguma parceria com o Wikimedia Brasil. Pode passar. E por que é importante a gente pensar, né, aqui já foi falado também, assim, na aula, na mesa de abertura, foi falado sobre a questão de regimes de verdade, regimes de informação, como que tem todo o contexto relacionado às big techs, e o papel do Estado ainda é importante, né? Tem uma discussão também, assim, eu sou da área sou bibliotecário, com uma formação em ciência da informação, a gente discute regimes de verdade, regimes de informação, e a gente vê uma mudança, um regime de informação mais voltado para o mercado, né? O Estado perde um pouco da sua centralidade e o mercado passa a ser mais atuante, e a gente está vivenciando isso agora, né, com a questão do Trump nos Estados Unidos, as big techs, né, querendo acabar com o Pix, tem Pix, não tem Pix, enfim, toda a questão relacionada. Assim, o Pix é um pequeno detalhe, né? Mas quando a gente pensa na questão do fluxo informacional ou fluxo do patrimônio cultural, isso é extremamente relevante. E as instituições brasileiras, seja bibliotecas, arquivos e museu, dificilmente têm recursos para implementar projetos de difusão cultural, né? Então, tem dificuldade de implementar catálogos de biblioteca, implementar o Atom. O Atom é um software que é para acervo arquivístico, é um software gratuito, é um software aberto, mas precisa de um desenvolvedor para fazer a customização ali do Atom, né? Os museus também têm certa dificuldade, aqui tem alguns dados do Comitê Gestor da Internet em relação à presença de digitalização e disponibilização de material na internet, né? Tanto de arquivos, bibliotecas e museus. Quando a gente olha principalmente de bibliotecas, né, são pouquíssimas bibliotecas que disponibilizam seu material na internet, né? Seja por questões de recursos humanos e recursos tecnológicos, e os projetos do Wikimedia podem ser super interessantes para a disponibilização desse material. Tem toda a questão também de restrição de direitos autorais, que foi falado aqui anteriormente, tanto o impedimento, né, de disponibilizar, porque a maior parte do material talvez não esteja em domínio público, mas a falta de conhecimento também dos profissionais, né, sejam bibliotecários, arquivistas do museu, museólogos, desculpa, sobre questões relacionadas aos direitos autorais, né. Um ponto que a gente está trabalhando na Fiocruz é no momento do termo de doação, que é quando a gente olha o termo de doação, lá de 1980, 1990, início do século XXI, o termo de doação era simplesmente dou o acervo. O direito patrimonial quase sempre continua com o autor. Então, um ponto para ser destacado no momento da doação do acervo é o direito patrimonial passar para a instituição que vai custodiar o acervo, para poder disponibilizar, ter a possibilidade de disponibilizar o seu acervo em acesso aberto, ou, enfim, em domínio público na internet. Então, as inscrições ocorreram ali em julho de 2024, foi um curso em 2024, a gente optou em ser um curso de menor escopo, né? A gente ofereceu 20 vagas, porque a gente estimulava que as pessoas tivessem trabalhos assíncronos, né? Produção de exercício. Então, se fosse muito aluno, a gente não ia conseguir acompanhar a elaboração desses exercícios. Foi criado um grupo do WhatsApp para ficar acompanhando ali diariamente essas ações que os alunos faziam, e tinha alguns requisitos ali para conseguir o diploma. Por favor. Então, o curso foi dividido, né? No total foram 40 horas, sendo 24 horas de atividades assíncronas e 16 horas de atividades síncronas. Pode passar.
e foi dividido em 8 módulos, em 8 aulas, e todo o conteúdo está disponibilizado, aqui está o QR Code, todo o conteúdo está disponibilizado no Wikimedia Commons, né? A primeira aula foi sobre... Não, sobe um pouquinho, porque eu não lembro qual foi a primeira aula. Conhecimento aberto, movimento Wikimedia, iniciativas GlamWiki. A segunda, iniciativas GlamWiki, Wikipedia e suas possibilidades para trabalhos tanto em bibliotecas, arquivos e museus. A terceira, Wikipedia e suas possibilidades no trabalho nessas bibliotecas. A quarta aula, tivemos a participação do Walter Couto. O Walter Couto, ele trabalha, atualmente ele está no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, o IBICT, então ele deu uma aula especificamente sobre direitos autorais e licenças livres. A quinta aula, digitalização de acervos bibliográficos, a gente usou muito o guia do Museu Portátil como guia, assim, para estimular também. Você não precisa de um scanner planetário caríssimo de R$300 mil, R$400 mil, para você digitalizar o seu acervo, né? Então, há outras alternativas para digitalizar o acervo. A sexta, sobre catalogação de dados abertos vinculados, especificamente sobre o Wikidata. A sétima também. E a última aula foi esse espaço também dos alunos apresentarem suas propostas de trabalho, né? Então, a proposta de intervenção nos seus espaços de trabalho. É importante destacar que também no processo de seleção, eu acho que depois eu vou falar sobre o processo de seleção, a gente privilegiou pessoas que trabalhavam em instituições públicas, né? Tivemos muitas inscrições, então já tinha uma certa orientação, vamos priorizar pessoas que trabalham em instituições públicas e que já trabalham com acervos digitais para facilitar também até na elaboração do projeto, por favor. Aqui alguns dados demográficos, né? Tivemos 178 inscrições para o curso. A sua maioria foram alunos graduados em biblioteconomia. Eu acho que tem uma questão também voltada ao paradigma da epistemologia da biblioteconomia, que ela trabalha muito mais com uma perspectiva de acesso e disponibilização de informação, de conteúdo, do que a museologia, do que a arquivologia. Então, talvez, né, isso esteja relacionado às práticas da área da biblioteconomia, em contraponto da arquivologia. Tivemos alguns alunos também do campo da história. Pode passar. A sua imensa maioria era de mulheres cis, então foram 75%, quase 76% de mulheres cis. Eu acho que isso também está relacionado ao campo da biblioteconomia, que é uma profissão majoritariamente feminina. Então, talvez esteja relacionado a isso. A gente não vê pouca diversidade em relação a gênero. Infelizmente, também, 64% era da região sudeste, mas a gente sabe também que a região sudeste também concentra maior número desses espaços culturais e espaços de memória, né, como arquivos, bibliotecas e museus. Mas a gente tenta, e tem uma questão também da Fiocruz ser, a sede da Fiocruz é no Rio de Janeiro. Então, a divulgação talvez também tenha feito mais no Rio de Janeiro, né? Mas no processo de seleção a gente conseguimos. Conseguimos selecionar pessoas de todo o Brasil, né? Então, de todas as regiões do Brasil, para tentar ter maior distribuição demográfica. Cerca da metade, 45% trabalhavam em instituições públicas e 34% em instituições privadas. Tivemos algumas pessoas que estavam desempregadas ou trabalhavam em ONGs. E 88%, né, 89% nunca tinham editado nenhum projeto Wikimedia. Apenas 2 participantes que tinham muita experiência com o projeto Wikimedia. Pode passar, Diana. Então, a gente selecionou, na verdade, eram 20 vagas, mas selecionamos 26, mas somente 17 fizeram o curso até o final, né? Mas somente 14 entregaram o trabalho final, né? Que para conseguir o seu certificado final, a gente exigia a criação de um projeto, um esboço de projeto, uma minuta de projeto para a emissão do certificado. Pode passar. Então, a gente já também colocou algumas metas também, né, para apresentar, né, como eu comentei, é um projeto que foi financiado pela Wikimedia Foundation, então a gente estabeleceu algumas metas, né, em relação
entregas nos projetos do Wikimedia. Então, era 30 artigos na Wikipedia, tivemos 43 artigos editados, a meta de 30 documentos, né, no Wikimedia Commons, tivemos 76, e no Wikidata, que é o maior número expressivo, que teve uma pessoa, né, teve um aluno que super se empolgou durante o curso, e ele começou a editar muita coisa no Wikidata. Então, a meta eram 30, temos 602 entradas no Wikidata. Pode passar. E outra, já desdobrando também, né? Na COC, a gente tem um mestrado profissional em patrimônio cultural, gestão e preservação do patrimônio cultural das ciências e da saúde. Uma das nossas alunas, a Marise, ela gostou muito do que foi apresentado durante o curso, e ela submeteu um projeto para o mestrado profissional, e hoje ela é aluna do mestrado, trabalhando com projetos do Wikimedia. Ela quer pensar na difusão. Como é um mestrado profissional, se espera-se que tenha um produto, né? Então, o projeto dela é criar um guia de difusão cultural para bibliotecas, né, para trabalhar tanto com o Wikimedia Commons, o Wikidata e o Wikisource. Então, eu vou falar um pouco sobre a avaliação dos alunos em relação ao curso, né? A gente enviou um questionário ao final do curso, que foi perguntado sobre a estrutura e organização do curso, a avaliação dos professores, conteúdo, aprendizagem, engajamento e comentários gerais. Pode passar. Então, a maioria dos alunos concordaram que a duração da aula era adequada, só que a imensa maioria falou que precisava de mais tempo para exercícios práticos. Então, a gente disponibilizava um tempo para exercício prático durante ali as 3 aulas de aula, mas a gente esperava que eles fizessem exercício ao longo da semana e apresentassem a dúvida na semana seguinte. Só que a rotina de trabalho é muito exaustiva, né? Então, principalmente para bibliotecários, geralmente é 1 bibliotecário, 2 bibliotecários para fazer todo o trabalho de rotina da biblioteca, né? Você faz serviço de referência, faz catalogação, faz seleção, faz desbastamento, faz conservação, faz tudo. Então, eles tiveram muita dificuldade de fazer esses exercícios durante a semana. Então, eles esperavam que, durante a aula, tivesse mais tempo para exercício. Tentar achar esse meio, né, de apresentação de conteúdo e elaboração de exercício numa aula que é online é difícil, né? Você pensar em exercícios práticos de acompanhamento por uma aula pela internet, né, por videoconferência, é muito complicado, porque a gente não consegue ver a tela. A pessoa, às vezes, tem dificuldade de compartilhar a tela, não quer compartilhar a tela para saber se ela está fazendo o percurso certo ou errado. Então, talvez isso tenha sido a maior dificuldade do curso. Pode passar. Aí, 84%, né, quase 85%, afirmaram que implementarão iniciativas com projetos do Wikimedia no seu contexto profissional. Esse é um ponto que a gente tem que retornar para essas pessoas, se de fato elas conseguiram implementar algum projeto Wikimedia na sua biblioteca, arquivo ou museu. E 77%, né, pretenderam buscar o auxílio do Wikimedia Brasil, né? Pode passar. Aqui também estão os resultados da avaliação. Então, todo o conteúdo relacionado à avaliação está disponível também na internet. A apresentação já está lá na programação, no Wikimedia Commons, tá, gente? Então, como considerações finais, né, assim, a gente entende que o curso atraiu um interesse significativo, acho que 178 candidaturas é um número relativamente considerável. Então, há um interesse em relação à comunidade de profissionais da informação em relação aos projetos do Wikimedia. O formato online permitiu a participação de de profissionais de diversas regiões, mas tem essa questão de exercício prático, como que a gente dá um curso online e apresentar exercícios práticos ao mesmo tempo. No geral, a avaliação dos alunos foram muito boas, e a gente ficou surpreso, né, que foi a primeira experiência nossa em relação a organizar um curso em relação a projetos do Wikimedia. Eu sou relativamente novo no movimento Wikimedia,
Então, eu tinha um perfil, né? Mas eu editava muito pouco, mas a partir da assinatura do acordo de cooperação com o Wikimedia Brasil em 2023, aí eu comecei a atuar com mais força, né? Foi destacado, como eu comentei, a necessidade de mais tempo para exercícios práticos. Desculpa que eu estou com uma voz um pouco rouca. Então, o curso também incentivou os participantes a se engajarem em projetos do Wikimedia, né, e buscarem implementar projetos do Wikimedia em seus espaços. Então, a gente tem a necessidade de acompanhar essas ações, a gente tem uma intenção, se os alunos conseguiram ou não implementar algum projeto, talvez fazer uma videoconferência, né, aberta para eles apresentarem suas dificuldades, né, quais foram os resultados em relação a isso. A gente, numa próxima edição, né, aumentar o tempo alocado para atividades práticas e explorar outros projetos do Wikimedia. Foi falado, assim, a partir da necessidade dos alunos, a gente viu a necessidade de explorar tanto o Wikilibras quanto a Wikiversidade, incluir módulos específicos sobre ferramentas de visualização e extração de dados. Isso é um ponto que também eu estou querendo implementar lá na casa de Oswaldo Cruz, né, pensar numa extração do nosso... A gente usa o Aleph, que é um software proprietário que foi desenvolvido pela Exlibris, mas a gente usa o Mark 21, pensar na disponibilização do nosso catálogo no Wikidata. Então, para disponibilizar, a gente tem que fazer um crosswalk do Mark 21 para o Wikidata. Então, quem souber, por favor, entre em contato. Então, a gente está pensando em explorar um pouco isso, não só do Mark 21, mas também das ferramentas, né, dos padrões de metadados, também, tanto da museologia quanto da arquivologia, e considerar a oferta de um curso em período de menor demanda profissional, né? A gente organizou esse curso, acho que foi em agosto ou setembro, né? A gente talvez vê um curso com menor demanda, talvez janeiro, né? Janeiro, geralmente, as bibliotecas ficam um pouco mais tranquilas, que é período de férias, então pode ser interessante a gente organizar o curso em janeiro. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Aqui tem o contato. Se tiver alguma dúvida, estou disponível, né?